Anas, Evidência Corretora de Seguros, a segurança que o seu patrimônio precisa. E Terraplanagem Beija-Flor, escavações e serviços de terraplanagem em geral. Mix Tropical, o melhor programa da sua tarde. O comércio é uma das instituições mais antigas da humanidade. E o que seria dos nossos povos se esta classe não existisse? Como forma de valorização ao comércio local, a Aciquap, em parceria com Sicredi e Cicobi, oportunizam aos associados da Associação Comercial a divulgar sua empresa e contar sua história no talk show Protagonistas. Levado ao ar todas as terças às 15 horas na Tropical FM. Porque você, empresário, é protagonista e merece esta visibilidade. Protagonistas conta com o apoio do Sicredi, comprometidos com o fortalecimento da classe empresarial. Cicobi, com parcerias que proporcionam mais progresso para a sua empresa. E Rádio Tropical FM, valorizando o empresário local. Realização Aciquap, a mola propulsora e que impulsiona o desenvolvimento empresarial e econômico de Quatro Pontes. Está começando agora o Talk Show Protagonistas. Um programa que conta histórias inspiradoras de uma das classes mais importantes no desenvolvimento econômico de Quatro Pontes, a classe empresarial. No ar, o Protagonistas. Horas 2 minutos, 3 e 2, muito boa tarde, vamos começando pela nossa Rádio Tropical FM, ZYM267, canal 292, atuando sempre na frequência de 106,3 MHz, mais uma edição do nosso quadro Protagonistas, uma assinatura Associação Comercial em parceria com a Rádio Tropical FM e o apoio do Sicredi e Cicobi, as nossas duas instituições financeiras do município de Quatro Pontes, parceiras do empresário local. A gente desde já agradece o Sicredi e Cicobi, agradecemos também a Aciquap. Para você que é amigo empresário associado à associação comercial, você tem essa possibilidade, né, de estar vindo aqui no quadro Protagonistas. A gente fez uma soma aí por baixo, né, Ana? Das visualizações das pessoas alcançadas, já passou das 50 mil pessoas alcançadas aí, desde novembro até agora, né, o nosso quadro Protagonista, que é um grande sucesso, a gente fica muito feliz com toda essa audiência. Grande abraço à galera da live lá no Facebook, pessoal do Instagram que tá chegando aí aos poucos e, é claro, os nossos mais de 6 mil ouvintes aí da Rádio Tropical FM sintonizados aqui na nossa programação. Bom, estamos recebendo aqui em nossos estúdios a Cristine, né? Talvez o pessoal nem sabe o teu nome direito, né, Cris? Chama por Cris. É, né? Cristina. É Cristine. Então tá bom, Cris. Dê uma boa tarde aí pra galera. Depois o Canela se apresenta aí também. Tudo bem? Tudo bem, Diegão. Tudo boa jóia. tarde, Diego, Ana, aos radiovintes, ao pessoal que nos acompanha pelo Face e também pelo Instagram. Muito bem. César Seidel, mais conhecido como Canela, né? Quase. Segundo quase nome. Nada conhecido como Canela. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Ana. Todos os ouvintes, todos espectadores do Instagram aí, é sempre um prazer poder estar aqui, Diegão, podendo compartilhar um pouquinho da nossa história com a população. Que bacana. Vamos começar do começo, né? Vamos lá. Como vocês se conheceram? Agora eu fui fundo, né? Aí foi do começo mesmo. A gente tava falando aqui da Pet Shop e tudo mais, mas foi do começo, porque hein? assim, né? Vocês são um jovem casal, né? Que estão juntos trabalhando faz muito tempo, mas que tem uma história, né? Por detrás disso tudo. Você conta, lembra, eu Cris? conto. Conta você. Diego, na realidade, assim, eu comecei trabalhando, a doutora Ilse Diesel, a mãe da Carla, me chamou quando ela tinha um escritório. Então eu trabalhava de manhã com ela e à tarde eu trabalhava no posto também, auxiliando na parte administrativa. E o Cleirton tinha a parte, na época que eles tinham venda de hortifruti, distribuidora. Era a Saida ou era a Dened? Eu acho que era Dened, Era né? Dened, Na época isso. eu lembro. Então, essa parte ficava para mim ligar para Cascavel e fazer os pedidos. E era sempre o Canela, então, que fazia os pedidos. Eu falava com ele. Entendi. Mas, assim, sem nenhuma pretensão até então, né? Certo. E tudo começou, na realidade, numa festa junina, onde ele passou por mim, diz ele que não me viu. E eu, então, num dia que eu fui fazer o pedido, isso era no dia 11... Olha, lembra até o 11 dia. de junho. 11 de junho. Um dia antes do Dia dos Namorados. O ano, tu lembra? Lembra do 2001. É que ficou marcado por causa do Dia dos Namorados, né? 11 de junho. Isso. Então, nesse dia,
eu liguei para passar o pedido, ele atendeu, eu falei, oi, tudo bem? Eu falei, oi, é aquele que passa pela gente e não cumprimenta, né? Foi no dia 12. Foi no dia 12. Foi no dia 12. Dia dos namorados. Isso, foi no dia 12. No dia 11 a gente conversou normal. E eu falei, aquele que passa e não cumprimenta, tal e tal. Dele, não te vi. E fiz pedido e tal. No final, ele me vem com essa. Já mandou presente pro namorado? Falei, não, eu não tenho namorado, então manda pra mim. Nós, olha aí. Na veia. E aí que começou, 12 de junho de 2021, porque ele veio pra... 2001. Porque ele veio pra cá à noite e a gente saiu e... Lá se vão, então, 22 anos? 22 anos. 23 quase. Vai fazer agora em junho, 12 de junho, 23 anos. 23 e 22 de casado em 21 de dezembro. Você tem algo a dizer sobre isso, Canela? É isso aí mesmo? É isso aí mesmo. É isso aí mesmo? Tá, e daí qual foi o presente? Nossa, aí é pedir demais, né? Que legal. Canela, seja bem-vindo você também. Gostaria que você se apresentasse aí pra nossa comunidade, né? Contamos um pouquinho da história aqui, do surgimento desse relacionamento tão bonito, que hoje tá aí, né? Passados 2 décadas e pouco, depois teve aí a história do pet shop. Vamos entrar mais do lado empreendedor, né? Que é o que o protagonista se propõe. Vamos lá. Como que começou essa visão empreendedora, Canela? A gente sabe que você tem, isso corre na sua veia, né? Diego, eu costumo dizer que esse lado empreendedor, ele parece que já nasce com a pessoa, né? E a gente sabe das dificuldades, né? Que é o meio empreendedor. Mas por outro lado também a gente sabe das alegrias que isso pode proporcionar, né? Então a gente sempre teve isso muito na veia, como você disse, né? E lá em 2005, se eu não me engano, tivemos a ideia nós sempre tivemos animal de estimação, cachorro, né? Na época a gente precisava mandar para Marechal Rondon. Nós éramos clientes da Veterinária do Ari na época. Isso. Tinha aqui... Aqui não tinha pet shop aqui. Na realidade, já ligou uma luzinha, né? Na realidade surgiu a ideia porque o teu pai, vocês tinham gado de leite e o pai do Canela infartou. Então ele teve precisava... um princípio de infarto, né? E acabou indo... Morar para Curitiba. Né? Pra meu irmão morava lá na época e aí para cuidar um pouquinho melhor da saúde ele acabou indo para lá. Certo. E aí nós optamos então por ter um novo rumo, né? Eu trabalhava junto com o pai na época e aí a gente optou por ter um novo rumo e tentar empreender. Meio louco, né, Diego? Algumas pessoas até falavam, mas em 4 pontos vai dar banho em quem? Vai dar banho nos cachorros de vocês. Nossa, a gente ouviu muito. Mas a gente fez primeiro, né? Porque Diego, não tinha demanda na época? Então, algumas pessoas pensavam, né, Diego? Mas acho a gente tinha, antes de abrir, a gente fez uma pesquisa de trabalho mercado. De casa, né? Básico, né? Exato, já tinha mais de 30 clientes de 4 pontos que levavam para Marechal, né? Olha aí. E aí a gente conversou com vários dessas pessoas antes, se abrir aqui em 4 pontos, com certeza a gente vai prestigiar e na realidade, assim, empreendedor nato vai buscar cliente, né? Nós não ficamos só aqui. Foram atrás. Sarandi, Vila Nova, Marechal, então a gente foi buscar o cliente. Acho que aqui já tem um grande aprendizado, né? O nosso quadro, a gente sempre fala que ele é inspirador, motivador por causa dessas histórias. Então, ligam-se luzinhas de alertas para quem está aí escutando, de repente quer empreender, precisa fazer o trabalho básico, né? Fazer uma pesquisa. Vocês pesquisaram, viram que não tinha esse nicho de mercado aqui em 4 Pontes, né? Sim. Mais ou menos isso? Sim. Aí conversamos com clientes em potencial, né, Diego? E todos deram um sinal verde, né? Então a gente resolveu começar a empreender nesse ramo aí do pet shop, né? Na época abrimos lá no prédio da Karine, do Schwartz lá, né? Onde até esses dias era o cartório, hoje abriu a barbearia lá. Né? Ficamos lá por 3 anos, eu acho. E daí metemos a cara. E aí novamente, né? Construir. Temos que ampliar. E aí a nossa própria casa. A gente já tinha uma demanda daí pelo hotel, né? De cachorro, quando o pessoal viajava e ali não tinha espaço, né? E aí acabou tendo a oportunidade, na frente da nossa casa lá surgiu um lote, que na época até era do meu tio. E a gente negociou esse lote também de forma meio louca, sabe? Tendo uma parte de entrada e o resto vamos que vamos. Na realidade, assim, o Canela será que vai dar certo? Será que eu já sou... Não, vai amor que vai dar certo. Nós vamos conseguir. Nós estamos juntos, vamos e... Sou mais pé no chão, né? Mais seguro. E eu sou mais... Eu acho que esse casamento é perfeito. Já pensou se os dois fossem mais pé no chão? Não sairia, né? Exatamente. Que legal. Essa combinação de características é muito bom pro negócio, né? Com certeza, né? Um complementa o outro, né? Que legal. E aí vocês compraram o terreno e edificaram o Pet Shop Bichos e Caprichos. 1 ano e meio depois de estar pago o terreno, fomos pro Pega e edificamos.
né? Aí construímos com uma estrutura já maior de banho e tosa, né? Um hotel lá atrás com 9 apartamentos, Olha né? que legal, suíte 5 estrelas. Cada um com o seu quartinho individual. Um gramado, né? Para eles poderem se divertir, onde a gente soltava eles, né? Enfim, né? Então foi assim um pontapé inicial aí que com certeza trouxe muito aprendizado para nós, né? Passamos 14 anos com... 14 anos de pet. 14 anos de pet, né? E como a Cris falou, a gente nunca ficou na zona de conforto, né? Nós íamos cada 2 semanas, terça-feira, nós íamos para Vila Nova, toda quarta-feira para Novo Sarandi e toda quinta-feira para Marechal buscar clientes. Olha só, em busca de clientes. Exatamente. Não ficavam parados. Não tem como. Mais um aprendizado aqui para nós, né? Tem que ir atrás. Não dá para ficar, não cai do céu. Só chuva cai do céu. Exatamente. Tem que correr atrás. Que bacana. E eu me sinto feliz por fazer parte dessa história. Eu fui cerimonialista lá, me lembro até hoje. Foi muito legal. Cerimonialista lá da inauguração, né? Do Pet Shop Bicho Capricho. Obrigado por ter valorizado o profissional da casa, viu, Canela? Não, lá embaixo foi o William. Era o William, é verdade. Na reinauguração, verdade. Que legal. Muito show. 14 anos de Pet Shop. E aí, o que aconteceu? Então, Diego, acendeu mais uma luzinha? Antes ainda dos 14, com 12 para 13 anos de Pet Shop, né? Na verdade, assim, um gosto antigo, tá? Eu passei aí boa parte da minha vida assando carne, não é segredo pra ninguém, né? Rippenfest, Costelão do Seminário, sempre o Canela estava envolvido lá, sempre estava envolvido, né? E o pessoal aí sempre questionou, quando que você vai montar aí um açougue, uma casa de carnes, enfim. E a gente foi martelando isso na cabeça, foi amadurecendo a ideia, até que há 2 anos e meio atrás, isso são 2021, surgiu aí a ideia da Good Beef Steakhouse. Que bacana. E tá hoje aí, né? Vem da onde? E o nome? Da onde que surgiu o nome? Conta aí, Cris. Na realidade, assim, o Lorenzo, pequenininho, né? No meio ali, chegava final de semana, o que? Pai, vamos fazer uma carne boa? Uma carne boa. Então, ficou ali por causa do Lorenzo, né? Juntamos ali Good Beef. Então, que legal. Ficou um nome bem bacana, né? Porque você pega aí as steakhouses, aí ela já tem um nome mais americanizado, né? Enfim, tava num boom, ainda tá hoje. É muito prestigiada pelas pessoas aí, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Você pega em casas de carnes como Outback, né? E tantas outras, tem Cascavel, tem aquela Lumberjack também. É uma pegada bem bacana. Até conversávamos sobre isso, né, Canela? Vocês foram atrás desse conhecimento todo, pesquisaram. Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre esse assunto, porque Pet Shop uma área, Good Beef totalmente outra, né? E vamos agora aí para falar disso tudo, porque localização, né? Vocês abriram num ano que não foi fácil, foi um ano pandêmico, a gente estava conversando em off aqui. Conta um pouquinho mais. Aí então, mais uma vez, fazer o dever de casa, né, Diego? Fomos olhar primeiro uma demanda, né? Que a gente sempre questionou por que a nossa micro-região, vamos falar assim, de Toledo para cá, Marechal, Mercedes, Pato Bragado, Nova Santa Rosa, por que a nossa micro-região era um pouco carente nesse sentido, nesse segmento, vamos falar assim, puxado à carne. Né? Nós temos diversas pizzarias, diversas lanchonetes com lanches, com porções, mas nada, né, praticamente nada que é ligado exclusivamente à carne. Aqui na nossa micro-região mesmo para cá, acho que só Toledo, né? Toledo tem alguma coisa, mas para cá não tem. Não tem. Então a gente observou que tinha essa demanda, até pelo gosto da gente que ia buscar isso fora. Né? Então, por que buscar fora, né? Eu acho que hoje mudou um pouquinho e a gente é testemunha disso, de que antigamente a gente saía do lugar pequeno e ia para fora, e hoje a gente vê as pessoas de fora vindo para o lugar pequeno, né? Exatamente, né? Eu acho que bom. A gente costuma dizer que onde tem qualidade e bom atendimento não tem distância, né? O pessoal realmente vai. Né? Então a gente fez o dever de casa primeiro de ver essa demanda e aí sim buscar inspirações, né? E aí você falou do Lumberjack em Cascavel, é uma inspiração, o Fino Corte Foz do Iguaçu é uma inspiração, né? Acabamos saindo do Brasil afora aí, dando uma procurada aí para saber aquilo que a gente poderia trazer para nossa região, dentro da nossa realidade, né? Evidentemente que a gente precisa saber uma questão de custo-benefício, né? Que precisa ser ajustado conforme a demanda da nossa população, mas especialmente, Diego, buscando, acima de tudo, qualidade e bom atendimento, né? Isso foi desde o início que nós não abrimos mão e não vamos abrir, entendeu? Eu falo que o cliente nosso, ele pode questionar diversas coisas, mas ele não pode sair de lá questionando a qualidade dos nossos produtos,
e o bom atendimento. De fato, e a gente é prova disso. Todas as vezes que fomos lá, a Cris sempre recebendo as pessoas com um sorriso no rosto, muito atenciosa, assim como todos os colaboradores. Eu acho que isso é fruto do que vocês passaram para eles, né? Princípios, valores, missão que uma empresa tem que ter, né? E isso é muito legal. Canela, você estava conversando em off aqui conosco, junto com a Cris, de que você está já às 7 horas. Pessoal, pra quem não sabe, o Canela está sem almoço, né? Já é 3h16, começou às 7 horas da manhã a estar carneando um boi, né? Desossando um boi. Então, eu gostaria que você falasse um pouco desse trabalho dos bastidores, aquilo que a Globo não mostra, nós vamos expor aqui agora. Então, Diego, talvez o pessoal ache que é só lá de noite, né, Cris? Você tinha falado. Não é isso, a né? gente ouve diversas vezes, né, o pessoal falando, mas vocês só abrem à noite, não trabalham de dia, né? E a gente sabe que para chegar à noite e estar tudo organizado é um trabalho, né, diário, de segunda a sábado, né? E a equipe, graças a Deus, é muito boa, né, Diego? Mas assim, frisar aqui que a vida de empresário, ela toma outros rumos muitas vezes, né? O objetivo principal, o primeiro objetivo da Good Beef era uma casa de carnes com venda de cortes nobres, né? E aí, junto disso, o objetivo era para justamente poder otimizar as carnes que são desossadas, né? Os recortes, vamos falar assim, dos cortes, manipulando e fazendo hambúrguer, que daí surgiu a ideia da Steakhouse, que aí era para assar. Exatamente. Mas a primeira ideia principal era a venda de cortes nobres. E aí a coisa toma um rumo diferente logo do momento que a gente abriu, sabe? A gente viu que o gosto da população caiu justamente na parte das carnes assadas. Ah, então não era para ser carne assada no começo? Era para ter junto, mas não como foco principal. Não como hoje que é o foco principal, né? O foco principal, né, a ideia inicial era do empório. Entendeu? A venda de carnes nobres e olha só que interessante. Produtos de fato, como você falou, né? Vai mudando. As pessoas, a demanda vai mudando, né? Eu acho que não tem empresário que vai falar que não tem engessado, abriu um negócio e permaneceu 20 ideia. anos Exatamente, assim. Muda muito, né? Exatamente. A gente tem que estar... É muito dinâmico, né, Diego? A gente tem que estar aí se ajustando para poder atender o mercado. E você ficou 7 horas aí desossando? Hoje ficamos 7 horas aí desossando o animal, né? A gente nós temos 2 fornecedores, um de Cascavel, onde a gente consegue os cortes já pronto todos, né? Então, por exemplo, picanha, só para dar um exemplo, que é talvez o exemplo mais clássico, né? A gente tem uma demanda de 10, 12 peças de picanha por semana. Se eu tivesse que desossar todos os animais para fazer isso, eu teria que desossar 6 bois por semana, né? E aí eu teria... Humanamente impossível. Humanamente impossível, talvez, né, com mão de obra, claro, mas sim, aí a gente teria Você está sozinho lá fazendo isso, né? Isso, estou fazendo sozinho. Mas aí a gente teria uma sobra muito grande de carne moída, e aí isso acumularia, não teria saída suficiente, né? Então a gente optou por fazer a desossa de animal inteiro aí conforme a nossa demanda de hambúrguer, né? E aí os outros cortes a gente acaba optando por comprar de maneira separada em Cascavel. Olha só, é mais uma adequação, né? Exatamente. É tudo questão de visão. Olha, o que eu posso fazer aqui para melhorar, para dar uma enxugada no tempo, porque tempo é artigo de luxo, né? Para empresário. A gente tá falando, como é que vamos conciliar a vida pessoal, né, Canela? Para dar a nossa pedaladinha com tudo que a gente faz, né? É isso aí, né? É a pergunta que eu quero fazer para vocês. Vocês são um casal, né? Vocês trabalham juntos. Como é que vocês fazem com a questão do relacionamento marido e mulher? Vai lá. Diego, na realidade, assim, é até clichê falar, mas a gente sempre fala que as nossas almas são de vidas passadas. A gente tem os nossos perrengues, a gente tem os perrengues, mas assim, você sabe que você tá ali 24 horas por dia. Marido e mulher, às vezes, não é fácil. Não é fácil. Mas assim, é igual aquilo lá. O Canela é a razão e eu sou o coração. Então, eu acho que isso ali uniu, sabe? É um complemento, a soma perfeita, a equação perfeita. Aí hoje, depois de tanto tempo, né, Diego, a gente já sabe a hora de tirar o time um pouquinho, né? Já começaram a se compreender, né? Com o passar dos tempos. A Ana trabalhou com nós lá. A Ana viu já os perrengues, já, né? E não tem, todo relacionamento tem, não existe perfeição, né? Nessa área aí não existe. Mas que legal. É bonito ver vocês dois trabalhando juntos, né? Acho que as pessoas fazem essa pergunta também, como que eles conseguem fazer essa combinação, né? Muito legal. Tá chegando aqui um recadinho, Viviane Plete. Única pet shop que pegava o meu bebê. Ele amava quando via o carro, ficava todo feliz. O Lion, você lembra até do nome? Porque na realidade, assim, o da Vivi era um chow-chow. Então, o chow-chow é muito temperamental. Tanto que nós não pegávamos. Nem de filhote, porque assim,
Chau chegava 7, 8 meses, ele podia ser o cão mais dócil do mundo. Ele se transformava. Acordou num dia ruim. E o Davi era o único que vinha pro hotel, de boa. Muito tranquilo mesmo. Foi um dos que... Que legal. E me diga uma coisa, vocês abriram ali, para quem não sabe, né, talvez não se recorda, mas foi o final da pandemia, Canela. Gostaria que você falasse dos perrengues aí, desafios, que todo empresário também tem, né? Eu acho que às vezes é mais perrengue do que, né? Obra já é um desafio, Nossa né? Senhora. Então a gente sabe como é que é a questão orçamentária de obra, né? Você faz um planejamento e no meio do caminho tudo muda e aí fomos ajustar. E fomos falar com as nossas amigas arquitetas, né? A Naya e a Karine, que fizeram um projeto lindo, né? E tivemos que sentar várias vezes também para ajustar entre... Né, o que servia no bolso, o que era o ideal. O meu já, o primeiro projeto que mostrava, já tinha feito. Já tinha, bateu o coração, falando, não pode ser esse aqui, R$1 milhão, beleza. Chamei ela, falei, vem cá. Começamos a botar na ponta do lápis, não vai dar, né? Ajustamos para agora dá, né? E aí fomos começar a construir. No ano de final de pandemia, todo mundo sabe, né? As commodities subiram lá nos céus. Então o ferro, para tu ter uma ideia, ele mais do que dobrou. Né? Então, já fugiu o orçamento. Já fugiu, tava no meio da construção, né? E agora? Não tem mais. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, né? Então não tem jeito. E aí o orçamento foi lá em cima. Fomos em instituição financeira, Sicredi e Cicobi na época, foram parceiros os dois. Fomos buscar recurso para conseguir terminar, né? Então, adendo, colocamos a nossa casa em... a nossa casa depois que, olha a coragem, que foi financiada lá no início, Diego, depois de um bom tempo estava quitada, fomos colocar a nossa casa em garantia, né? Essa época foi uma época bem intensa pro Canela. Porque ele era mais razão. Nessa época ali ele começou a ganhar crises de ansiedade. Olha só. Nossa, foi bem complicadão. Tanto que chegou a um dia que eu falei, eu prefiro voltar ao tempo que nós estávamos lá na fazenda, que tinha o sítio, que nós tinha a nossa vidinha calma, do que agora. Porque eu não aguentava mais ver a situação que ele estava. Aí a Gabi já começou com essa parte, sabe? Toda a família sofre junto. Sim. E assim... Tinha momentos que eu já não aguentava mais, que eu ficava estressada com ele, porque, poxa vida, eu pensava, vamos lá, porque eu sempre fui, vamos buscar. Ele vai fazer uma coisa, ele fala pra mim, será? Não, vamos, amor, vai dar certo. Vai dar certo. Agora até eles vejam, brincam comigo, quando eu fico meio assim, não, vai dar certo, vamos que vai dar certo. Nossa, gente, que história interessante, viu, Canela? Eu acho que, qual que é o aprendizado disso? Se a gente se a gente pode dar uma mensagem, né, para as pessoas que estão nos assistindo, isso tudo que vocês passaram, toda essa história bonita e de determinação, de fé, sobretudo, ousadia, coragem. Olha quantos princípios, né, vocês utilizaram aí para chegar até aqui. Eu acho que a mensagem principal, Diego, é a importância do alicerce da família, tá? O apoio, o suporte. Sem dúvida, né? Quando um tá meio para baixo, o outro puxa e vambora. Vamos que vamos, não tem tempo ruim. A Cris sempre falou, e sempre foi assim. Se nós precisar cair, nós vamos cair juntos, se nós... Vamos levantar junto. De novo junto, sempre foi assim. Sempre foi. Para aquele empresário, aquele empreendedor, de repente, que está iniciando agora e está com medo de empreender. Diego, o medo, ele faz parte, eu sempre falo que o medo, ele é importante também para não deixar você fazer besteira, sabe? A gente tem que ter um pouquinho dos pés no chão, sabe? Mas ao mesmo tempo também que tenha fé e faça tudo com muita vontade, com muito amor, que com certeza, né, vai demorar um pouquinho, mas as coisas vão dar certo. Aquilo que tu faz bem feito, é questão de tempo, vai acontecer, não tem... E não ficar parado, né, Diego? Que foi o que aconteceu com a Good Beef, né? Que legal, que bate-papo bacana. E na realidade, começando ali, né, a Good, começamos então quarta e quinta hambúrguer, sexta e sábados as carnes, e daí... Pra não ficar só ali, vamos buscar evento, né? Verdade. Vocês têm mais esta opção, né? As confraternizações, que hoje está muito bem requisitado na Good Beef. Você tem que se reinventar, né? Dá pra ver que quase vocês estão trabalhando de segunda a segunda. Às vezes tem evento na segunda, na terça, vocês não descansam, não? Às vezes sim. Tem fase que tem que aproveitar, né, gente? Tá certo. Então, dezembro, por exemplo, foi um mês que a gente foi de domingo a domingo e teve dia com 2 eventos. Um adendo aqui à nossa equipe, que é muito parceira. Não tenho que... Até hoje eu postei, antes de vir aqui, no Insta da Good mesmo, de um palestrante falando sobre o garçom, que o que importa é a simpatia. É você saber atender bem. Então é sempre isso.
tipo, entra e sai. Não funcionários sempre entram e saem. Então, assim, o que entrou eu falo. Ramo, né? Isso, à noite, igual agora alguns começam faculdade, que antes não fazia. A Ana foi um exemplo, trabalhou com nós, precisou parar porque a faculdade é à noite. Então, assim, a primeira coisa, quando entra na Good, que eu contrato, que eu faço essa parte, eu falo, ó, não me importa em você errar, o cliente não vai se importar a partir do momento que você atender com simpatia, sabe? É ali, simpatia, saber atender bem o cliente. E o restante, eu conserto depois, vou no sistema, arrumo, sabe? Dá um jeito. Isso. Agora, a primeira coisa... Antipatia não tem jeito. Não. É a primeira coisa. Saber conversar com o cliente, saber explicar o cardápio é um diferencial, Diego. Porque muitas vezes a gente vai num lugar, a pessoa o garçom te entrega o cardápio e simplesmente, né? Precisar me chama. E não. Eu tô lá na frente pedindo, é a primeira vez na casa? Porque eu já sei falar, ó, garçom, vai lá, atende a primeira vez na casa e explica o cardápio. Então, acho que esse também é o diferencial um pouco ali. Tem toda uma orientação. Essa seria uma das principais características da Good Beef? Eu acredito que simpatia no atendimento? Diego... E sem contar a qualidade do produto, né? Então, Diego, mas eu costumo dizer... Desculpa, pode continuar. Eu costumo dizer isso aí, que o produto pode ser o melhor que for. Se a primeira impressão, se lá na chegada não foi bem atendido, já foi, não tem. Exatamente. Canela, talvez seja um tabu falar sobre isso. Preço. Good Beef e preço. Tem muita gente, eu não vou na Good Beef porque... Eu acho que isso é uma crença tão limitante das pessoas, porque não foi lá. E porque não foi em outros lugares. Porque eu frequentei outros lugares e tudo mais, é muito mais caro do que na Good Beef. Na Good Beef é um preço muito acessível. Muito acessível. Diego, eu sou até suspeito em falar, né? A gente é suspeito em falar porque nós estamos falando daquilo que é nosso. Né? Mas é a realidade. Mas eu costumo dizer assim, e você é testemunha, você vai poder afirmar, assinar embaixo o que eu estou dizendo, se é fato ou não é. Os produtos de qualidade, o padrão de qualidade que nós trouxemos para a nossa região através da Good Beef, de Cascavel para frente custa exatamente o dobro do que na Good Beef. Exatamente, assina embaixo. Exatamente o dobro. Tá? Se nós falamos do Lumberjack, é uma casa que nós temos o total a preço, sabe? Já fomos lá diversas vezes, mas o que tu comer na Good Beef, tu vai pagar exatamente o dobro lá, sabe? Então, assim, e a gente prima muito pela qualidade, por isso que nós não mudamos de fornecedor até hoje, sabe? As nossas carnes, elas vêm dos mesmos fornecedores, porque nós temos já uma questão de afinidade, ele sabe o que eu preciso e eu sei o produto que ele tem, sabe? Nós só trabalhamos com carne de procedência de novilha Angus, então a gente tem um padrão muito grande, sabe? Eu acho que esse que é o grande problema, a qualidade se encontra em diversos lugares, né? Tem o pessoal de Toledo, que é muito cliente nosso hoje, e fala, por que Toledo não consegue manter o padrão, que vocês mantêm? E eu falo que o segredo é esse aí, é não buscar o preço. Exatamente, a partir do momento que você pega o preço que é o mais barato, você vai pegar o mais barato mesmo, na né? qualidade, sabe? E aí eu falo assim, você foi lá hoje comer uma porção de picanha... Você é quase uma licitação na prefeitura. Desculpa falar, mas né? Você vai na Deus, a qualidade vai lá para baixo. Não é porque preza pro mais barato. Então hoje a gente pode afirmar com total certeza que o cliente que vinha hoje comer uma porção de picanha lá na Good Beef, daqui 30 dias ele vai trazer um amigo dele lá, ele vai comer exatamente a mesma carne. Sabe? Isso nos dá muita tranquilidade, entende? Então esse é o que eu falei lá no início. Atendimento e qualidade nós não vamos abrir mão, não adianta. Entendeu? Bacana. Então vamos lá para os comentários aqui. Não, de fato, viu, Canelo? Você falou, Diego, assim, eu assino embaixo. Acho super... Outra crença que precisa mudar, sabe, Diego? Você já foi lá de Havaiana, não foi ou não foi? Mas, com certeza, Havaiana, shortão, é um lugar rapaz. chique. Tá louco, Canela é meu amigo de infância, não tem esse negócio de ficar. Eu tô lá na frente. Eu não vou de terno e gravata, eu quero um lugar pra me sentir bem hoje, né? Não. É, bem tranquilo. E também é uma crença aí que tem que mudar, sabe? Lógico. O pessoal criou isso aí porque vem muitas pessoas de fora, sabe? Mas como vem muitas pessoas de fora, elas vêm, nós estamos lá de porta aberta para receber todo mundo com muita humildade, com muita simplicidade, todo mundo se sente em casa. Com toda certeza, é super tranquilo. Olha só, recados Carincum, vocês são demais, Cris e Canela. A Ivete Isabel Krieger, presidente da SQAP, parabéns ao casal empresário pela visão futurista da Good Beef. Ouvi muitos elogios de pessoas fora do nosso município. Orgulho, a Good Beef é um orgulho para Quatro Pontes. A Doralete Peters Stedley, sou de Santa Catarina e minha família é de Quatro Pontes. Já fui aí jantar, é uma delícia.
Obrigado. Legal, deixa eu ver quem mais aqui. Cleiton Freitag. Show, parabéns, Gordinho do Suco? Né? Sim. Grande abraço, Gordinho. A Aline Philipsen, sucesso sempre. Também o Valdecir Scherer, parabéns Canela e Cris, grandes empreendedores do nosso município, e sem falar das carnes top da Good Beef, um ambiente super agradável e com excelente atendimento, sucesso sempre. Obrigada. O Leandro Horn tem orgulho em dizer que em Quatro Pontes tem um lugar top 10 igual a esse. É verdade, eu acho que é isso aí, né? Falta um pouco de orgulho, talvez, né? Eu me sinto orgulhoso também em ver Quatro Pontes crescendo dessa maneira que está crescendo, empresas que estão vindo, e empresas como a de vocês, viu, Canela e Cris? Parabéns por vocês terem essa iniciativa. Que bom que nós temos a Good Beef Steakhouse aqui, pra gente poder sair na quarta, na quinta, a hora que quer sair de casa com a Havaianão, vai ali 100, 200 metros, curte lá, tem os eventos das mulheres, que é uma loucura, né, Dia Cris? 4 de março, na realidade, assim... São os eventos temáticos, são show de bola, né? Isso, o último evento eu comentei que talvez esse ano eu iria fazer um evento bem aleatório em algum mês, porque chega uma hora que a gente cansa também, né? Mas assim, a mulherada pedindo muito, então eu vou fazer um Remember Day. Remember Day, como que vai funcionar? Aí, vai ser no só dia... pra mulher? Só pra mulheres. Se eu colocar peruca aí, eu posso ir? Eu sou louco pra ir nesses eventos, sim. Vou limitar a 90 mulheres. Vai ser no Atenção, estilo, mulheres! Isso que a gente sempre faz, hambúrgueres. Da opção de 3 hambúrguer, mulherada escolhe, vamos lá. E essa vez já... Primeira mão, nem o Canela sabe, já contratei a Sônia, cantora lá. Olha, e grande cantora, hein? Isso, já hoje de tarde fiz o contato com ela, então tudo certinho pro dia 4. Tina Turner vai comer solto lá. Ela é fantástica, A Sônia é demais. Ela é. Que dia que vai ser então, Cris? 4/3 numa segunda-feira. Ok. E nós vamos ter aí também o workshop de carne de novo, que é um grande sucesso, né, Canela? Diego, nós já fizemos 6 edições, inclusive 2 em Curitiba, tá? Que legal. Fevereiro e maio, se eu não me engano, ano passado nós fizemos lá. E vamos fazer mais uma edição agora, dia 27. 27 de fevereiro. 27 de fevereiro. Final de semana antes. É um workshop onde a gente mostra a desossa ao vivo lá, os principais cortes. Já participei, é muito legal, viu, gente? Participem, vale muito a pena. Um conhecimento que o Canela traz, assim, é fantástico. Sem contar que depois tem a carninha, Opa, né? já aproveitamos e o chopinho junto, né? É isso aí. Então é isso aí, Diego. A gente precisa se reinventar, sabe? Aí, então, 2021... Chegou num ponto, Diego, que nós vimos que não dava mais para conciliar, né? Nós montamos a Good com o Pet junto. Aí chegou num ponto, 2021, não tinha mais jeito. O Lourenço pequeno, quando chegava em casa de tarde, ele já chorava pedindo se nós ia trabalhar de novo, sabe? Imagina. E aí começou também, naquele momento, a surgir alguns eventos, né? E aí a gente optou e, felizmente, foi a fome com a vontade de comer, né? A Loisli estava se formando em veterinária aí. E a gente acabou abrindo mão do Pet aí, optando por focar realmente na Good Beef, né? E mais uma vez aquela. Vamos abrir mão de uma coisa que a gente já tem garantido, já sabe pra, né? Mas, graças a Deus, deu certo mais uma vez. Eu acho que a fé em ação, ela é louvável. Fé sem ação é uma fé morta, né? Agora, quando você coloca a ação e vai atrás, como vocês fizeram, a coisa acontece. E aí a gente se reinventa e vamos pra cima, né, Diego? Hoje nós temos varal, fizemos carne no fogo de chão, né? Então a gente fez aí no último ano aí, Diego, só um breve resuminho assim em números, tá? A gente serviu em torno de 10 mil hambúrgueres em 2023. Caramba! A gente serviu pratos à la carte aí, mais de 3 mil pratos à la carte, cada prato serve duas pessoas, né? Então são mais de 6 mil pessoas que foram atendidas na Good Beef e mais em eventos corporativos e confraternizações aí também foi mais de 3 mil pessoas que a gente serviu no ano passado. Vamos fazer uma ponte pro futuro aqui, Good Beef daqui a 10 anos. Vira franquia, não vira? Uau, e agora, hein? É a ideia, tá? Tá no plano. Legal. Diversas pessoas já vieram pedir se era franquia, inclusive, sabe? Porque tem um padrão. O padrão de vocês é um padrão de franquia. Dá pra fazer um franchising, olha, fácil. É a ideia, viu, Diego? Mas assim, é um passinho de cada vez. Eu acho que a gente precisa ter total certeza daquilo que a gente tá fazendo para minimizar os erros, tá? E erro vai acontecer sempre, falhas vão acontecer sempre, né? Especialmente nesse ramo de gastronomia que a gente tem uma dificuldade, por vezes, a Cris fala sempre, parece que o pessoal, os clientes têm um grupo de WhatsApp aí, combina. Todo mundo no mesmo horário. Acontece várias vezes, sabe? Sábado foi um exemplo. Sábado foi um exemplo que aconteceu isso, às vezes, quando é véspera de feriado, aí numa quarta-feira de hambúrguer, dá um boom e a gente quer atender da melhor maneira possível, sabe? Então a gente tá buscando mecanismos aí, formas de minimizar isso.
Quando chega um dia de hambúrguer, já aconteceu aí da gente vender 120, 130 hambúrgueres, mas 60 saem nos mesmos 15 minutos. De 1 em 1 minuto. É loucura, isso não né? dá. Tem o que fazer, não tem sabe? como. É humanamente impossível. E aí a fila de espera dá um pouquinho maior daquilo que a gente gostaria, sabe? A gente sempre, eu falo assim, empatia em primeiro lugar, a gente sempre tem que se colocar no lugar do cliente. Né? A gente quer que ele seja atendido o mais rápido possível. Então a gente tem que tentar minimizar esses detalhes, padronizar o máximo possível toda a nossa matéria-prima, para daí assim, lá na frente, né, ver a questão de logística e tudo, e partir para essa possibilidade aí de franquia, assim. Para um novo sonho. Que Né? bacana. Bom, 3h36 passou voando, né? Foi a nossa meia hora. rápido, né? Passa muito rápido. É uma história bacana como essa, né? Inspiradora, motivadora. Passa rápido, passa voando. Aí o Feiten, parabéns Canela e Cris. Sempre compramos carne para os Jeffer. nossos churrascos. O Jeffer O vem lá Jeffer é pegar cliente carne VIP direto. de hambúrguer e de carne. Olha aí que legal, que show. Então tá bom, gente, quero agradecer aqui, tá bom, a presença de vocês, muito obrigado por estar aqui na nossa bancada do Protagonistas. Gostaria que você deixasse então a mensagem final para os nossos ouvintes e também os telespectadores. Nós que agradecemos mais uma vez, né, Diego, a Tropical FM, né, o Sicredi, o Cicobi aí, a Cicoap, que são os patrocinadores desse quadro, um quadro importantíssimo aí que realmente traz belíssimas histórias, né, Diego, e a gente sabe que esse meio empreendedor aí, todos eles têm a mesma forma de história, né, com algumas dificuldades, com alguns perrengues, né, mas com muita força e vontade, com muita determinação, todo mundo passa por cima disso e constrói o melhor para sua família, né, para toda a sociedade, né. Eu acho que isso aí que é importante, que cada um possa demonstrar aquilo que tem de melhor e a gente possa continuar crescendo aí para a comunidade e a sociedade como um todo continuar crescendo, né, Diego. Dizer a todos aqueles que têm um sonho de empreender, né, que sejam perseverantes, que sejam analíticos, sim, façam um estudo muito detalhado, mas acima de tudo que tenham muita ação, muita determinação, né, com fé em Deus, com toda certeza aí, tudo na hora certa vai se ajustar, né, Diego? Tem coisa que a gente acha que já passou e aí o mundo dá uma reviravolta, né, e volta tudo outra vez. Então, tudo na hora certa, o homem lá em cima, Deus sabe o que faz, com toda certeza aí tudo se ajeita. Que bacana. Grande abraço. Das palavras aí do Canela. Cris. O que eu vou falar Depois desse discurso, né? Cara falar, né? Não, então, Diego, agradecer o convite de vocês, né? Eu acho que isso é um espaço que veio para agregar ao empreendedor, né? E deixar aqui, então, um convite para o pessoal aqui de Quatro Pontos, vá conhecer a Good Beef, venha lá, vou estar esperando vocês lá, recepcionando vocês. E agradecer, então, a minha família e aqui agradecer ao meu marido, meu esposo, meu companheiro desses 22 anos e continuar até velhinho, como a gente sempre fala, né? Aquilo que eu falei é um clichê, né? Mas eu acredito que as nossas almas são já de vidas passadas. Nossa, isso que daí. bonito. Que bonito. Que sirva de exemplo aí para os casais, né? Para os empreendedores. Essa live vai ficar salva para o pessoal poder assistir em casa. Assistam com a família, assistam com os filhos. Empreendedores, compartilhem. Pessoas, compartilhem, né? Porque vale a pena a gente se inspirar e se motivar, sobretudo aprender com histórias de sucesso como a história da Good Beef Steakhouse. Vou só, Diego, mandar um beijinho pro Lorenzo e a Gabi, que estão em casa. Estão assistindo a gente? Sim, o Lorenzo queria vir junto. Mas, né, o pai e a mãe falaram, não, fica aí com a Mana, assiste na TV em casa. Então, eles estão lá. Agradecer pelos filhos maravilhosos que eu tenho. Nossa menina... Já indo para Cascavel, já morou um ano em Cascavel e agora... Bateu asas e voou já, filha? Ficando velho, né, Pra cara? onde que foi a Gabi? Cascavel, cara. Vai estudar. Vai começar medicina. Medicina? Olha que legal, parabéns, hein? Obrigado. E aí é mais um incentivo dos pais que tem que dar todo o suporte ali, né? Olha só. Vamos lá. Agradecer também, tá, Diego? Às vezes a gente passa batido, a Cris falou bem rapidão, mas agradecer, assim, de forma ímpar a toda a nossa equipe, tá? Eu falei antes alguns números aí de 10 mil hambúrguer e tal. Nós temos uma equipe muito comprometida, tá? Muito fiel àquilo que a gente prega como empresa, sabe? Isso é importantíssimo. Não adianta, eu sempre falo, é um conjunto da obra. Não adianta a Cris recepcionar o pessoal bem e a carne não tá boa. Não adianta a carne tá boa e os garçons não atender bem. Então, assim, nós temos um time muito bom. Realmente um time nota 10. Que faz a diferença e a gente tem muito orgulho disso, sabe? E garçons crescendo lá dentro. Temos um exemplo de um garçom que está indo trabalhar em uma empresa. Até podemos, acho que falar, né? Não tem problema. Está indo trabalhar em Marechal com
com o Rogério, com o Griga, do Cicobi, o Olha, Guilherme, que legal. o Gui Zelenski vai começar a Menininha trabalhar pra frente. diretamente Tiraram ele de nós devido ao atendimento dele, a forma como Por ele... isso que eu digo, entendeu? um bom atendimento é tudo, Diego. Ó, que tudo. sirva aí de aprendizado para todos vocês que estão trabalhando aí no comércio de Quatro Pontes. Você tem uma grande oportunidade de dar um salto na sua carreira. Dê o seu melhor. Guilherme é exemplo disso, Nossa, né? o Com Gui... certeza deu o melhor e as pessoas veem As pessoas isso. veem. As pessoas veem e você acaba sendo um funcionário disputado no mercado de trabalho. Exatamente. Né? Então dê o seu melhor. E ele vai trabalhar diretamente com o Rogério, com o Griga, Olha com só o que legal. chefe. Muito legal. E nos sábados vai trabalhar com nós. Na Ele Good, já falou, vai largar. porque ele vai estudar à noite, né? Mas ele falou, se vocês quiserem, eu quero continuar aqui com vocês aos sábados e feriados, eu tô aqui. Que show, um menino pra frente. Foi meu aluno lá na Jornada da Educação Financeira e a gente já pôde ver que o menino é pra frente. Grande abraço a Neia e também o nosso amigo Evandro, né? Galera, fechou? Fechou. Obrigado, Canela. Obrigado, Cris. Vamos nos despedindo aqui do nosso quadro Protagonistas, que retorna na próxima terça que vem. Eu tô sem minha agenda aqui, mas daqui a pouquinho eu divulgo quem serão os próximos entrevistados. Obrigado, gente. Obrigado a você, Diego. Abraço. 3h42, intervalo, já estamos de volta. Vocês acompanharam o Talk Show Protagonistas, um programa que enaltece a classe empresarial e empreendedora de Quatro Pontes com histórias visionárias, inspiradoras e que motivam. Porque quem empreende, empreende e conquista. Apoio Cultural, Sicredi, comprometidos com o fortalecimento empresarial. Cicobi, com parceiros que proporcionam mais progresso para a sua empresa. E Rádio Tropical FM, valorizando o empresário local. Realização, a Cicobi, a mola propulsora do desenvolvimento empresarial. O comércio é uma das instituições mais antigas